Essa aqui é a pior carteira de investimentos que eu já vi. Essa frase que a gente ouviu na Copa aqui do Clube do Valor, de um especialista em investimentos que tinha recém saído, né, de uma sessão de consultoria gratuita de investimento, e resolveu trazer essa carteira para esse vídeo. Afinal de contas, são 8 milhões de reais investidos de uma forma relativamente ruim. A carteira, quando a gente pegou, ela tinha essa alocação de ativos aqui que está na tela. 20% de renda variável, 30% de renda fixa e 50% em outro. Vai dando uma olhada aí enquanto eu apresento o Pedrão. É sócio da consultoria aqui do Clube do Valor, é consultor de investimentos, líder de time. E como é que é, Pedrão? Quantas pessoas aí tu atende hoje? Hoje o nosso time atende mais ou menos 500 pessoas, dos 2.000 atendidos totais pelo Clube do Valor. E qual patrimônio sob aconselhamento está sob a tua responsabilidade? Mais ou menos 500 milhões de reais. Ele basicamente passa o dia inteiro, né, atendendo clientes do Clube do Valor e também liderando outros consultores que atendem clientes. E eu trouxe ele para ele comentar sobre alguns pontos de melhoria dessa carteira aqui. Dá para dizer, tu encontrou ali quantos erros nessa carteira mais ou menos? Encontrei bastante erros, né, mas acho que o ponto principal é a gente focar em 4 grandes objetivos que a gente consegue direcionar ali para mostrar para vocês também. Vou começar pelo primeiro erro, né, que é o bom e velho investimento em COI, né? Esse aqui é quase que um bingo dos vídeos de análise de carteira, porque a maioria das carteiras que a gente recebe, elas têm COI. Aqui se você for ver, tá, é ativo por ativo da carteira desse cliente aqui, na parte de outros, ele tem bastante investimento em COIs. Aqui 100 mil no determinado COI, 1 milhão e 600 mil em outro, 100 mil num terceiro, mais 117 mil em mais um, outro aqui tem 20 mil, um de 700 mil. Enfim, somando tudo, 1/3 desses 8 milhões estão num COI. Numa definição muito rápida, o que é um COI? O COI, ele é um mix de operações, é uma operação que se denomina estruturada porque ela combina ativos. Então ela combina a renda fixa com a renda variável. E essa combinação como um todo, ela nunca fica muito transparente para o cliente como que ela vai funcionar. Ainda existe uma série de riscos, como um deles ficar com o patrimônio preso ali por mais ou menos entre 5 a 7 anos. O COI, ele cresceu muito nos últimos anos, né? O estoque de COI se multiplicou por várias e várias vezes porque ele tem um marketing muito bom, né? Ele promete a garantia de uma determinada rentabilidade e um potencial de render mais do que isso, né? Muitas pessoas, como o dono desse patrimônio aqui, pensam, poxa, aqui é uma coisa bom demais para ser verdade. E é verdade, é bom demais ser verdade porque tem algumas pegadinhas, né? Por exemplo, COIs, eles têm custos muito altos. É custo mesmo de taxas que estão ali embutidas dentro dessa estrutura que, como o Pedro comentou aqui, ela não é muito transparente. E por ser pouco transparente, fica difícil de encontrar as verdadeiras taxas. Por exemplo, nas letrinhas pequenas, a corretora que distribui esse COI aqui comenta de uma remuneração de 1,7% ao ano. Então, cerca de 9% aí nesses 5 anos do COI. Além disso, tem outros custos embutidos por trás do tal ativo subjacente do COI e não à toa, tem gente que estima que quem vende um COI, né, o profissional plugado a uma empresa de distribuição de investimentos que vende o COI, pode ficar com até 5% de comissão. Então, se a gente fizer uma conta rápida, né, pega que 30% da carteira desse investidor, coloca 5% de comissão só do que foi investido em COI, a gente está falando de uma comissão de mais de 130 mil reais para quem vendeu o COI para esse investidor. Tem outros problemas, como, por exemplo, a questão do ativo subjacente, né? Um dos grandes COIs aqui da carteira desse investidor é um COI de semicondutores, que foi feita uma aplicação ali em meados de 2021, em junho de 2021, quando a tese dos semicondutores estava muito em hype, né? Matérias como essa aqui que estão na tela, elas volta e meia apareciam. O índice de semicondutores tinha subido bastante, estava perto ali da máxima histórica e de lá para cá essa alta foi de apenas 12% nesses 3 anos. E o que eu acho que é muito importante também a gente cuidar, né, Ramiro, é que muitos dos investidores eles buscam se expor a esses ativos e acreditam que até a mesma lógica do COI pode ser o ativo mais conservador por proteger a sua parte do patrimônio. Mas o que a gente visualiza aqui dentro, tanto da consultoria quanto para os clientes, é que a gestão do risco que a gente faz quanto à alocação acaba se tornando muito mais importante. Ou seja, o COI é um mix de produtos. Um pedaço renda fixa, um pedaço renda variável, exposição ao risco. A gente prefere cuidar da renda fixa de forma discricionária e cuidar da renda variável de forma discricionária, ou seja, se expor a ativos que, se eu acredito, se eu confio na tese como um todo, eu posso diretamente abrir uma conta numa corretora externa, investir no Brasil através de BDRs e me expor a esse mercado assumindo o quanto de capital eu desejo colocar na sua essência. Então isso protegendo o meu patrimônio e me expondo verdadeiramente ao ativo que eu quero
me expor. Grande resumo, né? Se você quiser se proteger, ter uma garantia de alta nos próximos 5 anos, tem que investir uma boa parte da sua carteira em renda fixa e o restante, se quiser ter uma alta maior, aí sim em renda variável e evitar estruturas pouco transparentes como os COIs, porque por trás dessa pouco transparência tem uma taxa muito alta e por trás da taxa muito alta tem um índice de fracasso gigantesco. 9 a cada 10 COIs tem uma rentabilidade esperada pior do que o CDI, justamente por conta dessas taxas. No exemplo aqui que o Pedro trouxe, por exemplo, se você adorasse a tese de semicondutores em 2021 e quisesse investir sem tanto risco, poderia montar uma carteira com 70%, 80% renda fixa e o restante em algumas ações de empresas ligadas a semicondutores, sei lá, Nvidia, por exemplo, que cresceu um monte de lá para cá, né? Se multiplicou por várias e várias vezes. Enfim, os quais trazem outros problemas, né? Falta de liquidez. Nem sempre fica clara, mas está lá no documento de informações essenciais do COI, falando que ele não é listado para negociação secundária, nem em mercado organizado. E aqui muitas vezes, tá, a gente vê investidores achando que o COI tem liquidez porque quem atende ele promete que não, a gente pode conseguir uma liquidez antecipada. Às vezes a pessoa ela não promete nem por mal, ela promete às vezes por uma falta de competência, falta de experiência no mercado. A gente já viu aqui casos de gestores mais jovens, com pouca experiência, pouco treinamento, que venderam COIs para seus clientes prometendo que eles teriam liquidez. E aí esses casos acabam no Reclame Aqui, como esse aqui que está na tela. Como evitar esse problema do COI? Como o Pedrão trouxe, né? Diversificando, investindo direto nos ativos e não numa estrutura com tão pouca transparência. Se você tem COI na tua carteira, é muito provável que você vá cometer um dos próximos erros também. E nesse caso, eu recomendo bastante que você tenha uma segunda opinião sobre como você está investindo. Está com algumas vagas abertas para sessões gratuitas de consultoria de investimentos, em que você pode ter uma segunda opinião sobre o seu plano financeiro, sobre a sua carteira de investimentos, com um especialista aqui do Clube do Valor, que vai ficar 1 hora contigo, entendendo o teu perfil de risco, entendendo como você está investindo e vai te entregar um plano de investimentos, tudo isso de forma gratuita, para agregar valor para ti, e aí se você quiser implementar esse plano, aí sim você pode nos contratar e eventualmente ter ser atendido pelo Pedrão aqui. Então, se você quer ter uma segunda opinião sobre a tua carteira, aperta aqui no primeiro link na descrição e preenche um rápido formulário na página que vai abrir, ou aqui, né, nesse botão vai aparecer em cima da cabeça do Pedro. E vamos lá, né, para o erro número 2, né, que são os alternativos comprados em oferta primária. O que é isso, Pedro? Explica aí. Então, quando eu falo em investimentos alternativos, a gente está trazendo aí alguns exemplos como fundos de private equity, como fundos que investem no agronegócio, ou até mesmo fundos que investem no setor imobiliário, que são similares aos fundos imobiliários e aos fundos do agronegócio. Os FIAGROS, hoje que ganharam moda aí nos últimos anos também, mas eles têm uma particularidade. Eles acabam não sendo listados na própria bolsa. Então eles acontecem e tem um mecanismo via fundos de investimento, onde existem justamente essa conexão de ofertas primárias, de divulgação desses produtos, onde também o mesmo exemplo acontece. Quando a gente traz da lógica do COI, também existe uma comissão que acaba sendo muito grande para divulgação e venda desses produtos. Vamos quebrar aqui por duas partes, tá? Esses fundos, primeiro, eles têm taxas relativamente altas. Um exemplo aqui de um fundo que está na carteira desse investidor tem uma taxa de administração de 2% ao ano, sem liquidez. E aí quando você olha o prospecto para a distribuição desse fundo e procura bem, você vai encontrar que o total de custo de distribuição dessa oferta é de 3,62%, sendo que o principal é o custo de distribuição, que é a comissão que quem te vende um produto assim ganha. Esse problema é muito grande, porque se o profissional que te atende é um profissional que recebe comissão de produtos e fundos setipados paga uma comissão muito maior quando em distribuição primária, esse cara vai ter um incentivo maior a te indicar mais desse tipo de ativos do que te indicar ativos que vão gerar uma receita menor para esse profissional. Claro, isso aqui não é uma crítica a todos os profissionais comissionados, mas é uma crítica ao modelo de comissionamento que não traz transparência. Esse investidor aqui, ele não imaginava que ele estava pagando tanta taxa ao investir nesse tipo de fundo alternativo, de fundo setipado. Ele, inclusive, comentou, né, que o profissional que atendia ele dizia fazer um trabalho gratuito e ser remunerado pela corretora, não por ele, quando, na verdade, era remunerado pelos produtos que indicava, criando esse grande conflito de interesse. E esse conflito de interesse é a raiz do terceiro erro, né, que é investir em CRI, CRA e debêntures antes de se expor a ativos protegidos pelo fundo garantidor de crédito. Se a gente vier aqui para a parte de renda fixa, você vai ver que tem uma lista grande de CRIs e CRAs, também de debêntures e bem poucos CDBs, né? O mesmo vale aqui para a parte pós
fixada. A nossa crítica aqui ela não é o CRIs e CRAs, inclusive a gente aloca em CRI e CRA. Hoje a gente também faz alocação em ativos de crédito privado, que a gente denomina, e muito do nosso papel também é entender um pouco da qualidade, da saúde financeira que hoje existe dentro do negócio. Então só segura a explicação, a gente vai mostrar algumas CRIs com bastante risco, né, que esse cara está investindo. Mas por que a crítica é o CRI, CRA e debêntures antes de se expor ao FGC? Porque alguns ativos, como esses que estão na tela, eles têm uma garantia do fundo garantidor de crédito até o limite de 250 mil por emissor. Então, é claro, o investidor com 8 milhões de reais, com uma parcela grande da carteira de renda fixa, ele vai ter que explorar CRI e CRA, mas aí sim com esse controle de qualidade que o Pedrão trouxe, que agora sim eu vou devolver a bola para explicar. E eu quero mostrar para vocês aqui dois ativos de crédito privado que comumente eram muito negociados pelos investidores de pessoas físicas. E primeiro entrar um pouco na debênture da Rodovias Tietê, que era uma debênture que muitos investidores tinham. Para vocês terem ideia, ela tinha um rating AAA, ou seja, uma melhor qualidade de rating, e da noite para o dia ela quebrou. E o que acontece com o patrimônio desse investidor? Justamente o patrimônio desse investidor tende a marcar zero da noite para o dia. E isso traz justamente a dor de cabeça, como a gente traz aqui até mesmo no exemplo. A possibilidade era muito baixa, mas claro, se eu não tive gestão de risco, acabou acontecendo, eu acabei perdendo meu patrimônio. E aí realmente não adianta ir no Reclame Aqui, falar, olha, me falaram que era seguro, que a empresa não podia quebrar. Um ativo de renda fixa sem proteção do FGC tem esse risco aqui, como tem no teu segundo exemplo. A gente estava falando aqui antes de começar a gravar, o caso da Light, que é um caso bem curioso, né? Também é um caso muito similar à Rodovias Tietê, uma empresa que também pediu recuperação judicial, mas que a gente pode justamente fazer uma comparação quando a gente fala de investimentos, porque ela também possui ações listadas em bolsa. E ao ter ações listadas em bolsa, a gente consegue ver o comportamento do ativo e o comportamento do crédito privado. Quando a gente traz o exemplo da Light, se a gente tivesse investido em Light há um ano atrás, hoje, esse valor investido, ele teria tido um prejuízo, se eu fosse vender hoje minhas ações, de quase 36%. Ou seja, eu botei 100 mil reais, eu teria apenas 65 mil reais aproximados. Só que se eu tivesse investido na debênture, ao pedido de recuperação judicial, automaticamente eu teria perdido o patrimônio investido. Quando a gente fala de debênture, algumas empresas possuem garantias, têm laudos e acompanhamentos que são feitos, mas ao mesmo tempo, isso também demora tempo e incorre custo de oportunidade para o investidor. Então, quanto tempo vai demorar para essa debênture voltar para a conta do investidor? Se é que vai voltar a sua totalidade. Então, esse acompanhamento que a gente faz aqui para os nossos investidores da saúde da empresa também tem o objetivo de, mesmo investindo em maior risco, ter o controle de que não estaremos investindo em empresas que podem se tornar muito arriscadas no futuro. E aí esse para mim é um dos benefícios, né, de o profissional que te atende não estar focado em produto. Aqui, por exemplo, a gente tem diretrizes bem claras para seleção de ativos de renda fixa, tanto os sem cobertura do FGC quanto os com cobertura. Isso está na tela agora, essa lista aí de critérios são nossos critérios para comprar CDBs, mesmo protegidos pelo FGC. A gente quer evitar a dor de cabeça do investidor ter que ir lá pedir o ressarcimento do seu dinheiro, ficar com o dinheiro parado por um tempo. E um exemplo aqui, esses critérios nos fizeram evitar investir em CDBs como o da BRK e da Portocred, que foram duas instituições financeiras aí que pediram por liquidação recentemente e deram calote. E aí o grande ponto é que o investidor ele precisa ter estratégia para tudo, ele não pode ter tanto esse foco em produto, que é justamente o quarto erro, tá? A carteira desse cara aqui era totalmente focada em produto. Ele era um seguidor bem informado, ele entendia como funcionava o mercado financeiro, mas já estava na faixa dos 50 anos, usava muito do seu tempo ali no seu papel de empreendedor, trabalhando muito, buscando renda ativa, que essa carteira foi formada com renda ativa. Ele já tinha uma pulga atrás da orelha, porque o cara que atendia ele só ligava para falar de produto, e ele ouviu um amigo comentando que qual era furada, passou a se informar, e quando chegou na reunião conosco, quando a gente apresentou esse mesmo slide que está na tua tela agora, e mostrou, essa é a tua estratégia, essa é a tua alocação de ativos, faz sentido para o teu perfil? Ele nem soube responder. Na verdade, ele nunca tinha pensado em alocação de ativos. Essa alocação aqui de ativos tinha acabado sendo um reflexo, um subproduto, uma derivada do fato de ele ter ido empilhando vários e vários produtos, gerando muita comissão para o cara que atendia ele. Por isso acredito, e a gente trabalha assim, Pedrão, com a ideia de que o foco tem que ser em estratégia, não em produto. Qual que é o primeiro passo aqui de um cliente novo no Clube do Valor? O primeiro passo que fazemos aqui justamente é poder conhecer os objetivos desse cliente e o risco desse cliente como um todo que ele deseja correr ou que ele almeja
ter. E com base nisso, a gente desenha justamente um portfólio ideal a ser percorrido e, claro, muitos momentos a gente não vai conseguir chegar nele na sua essência, até o exemplo desse cliente com COI, que pode demorar anos para conseguirmos liquidar todo o patrimônio que ele possui e investir como a gente planejou, mas ao longo desse processo vamos caminhando em um passo de cada vez para que a gente consiga atender os objetivos que a gente busca. E com base, tá, num desenho de uma carteira ideal, que no exemplo aqui, né, o que a gente entendeu ser uma carteira ideal para esse investidor, pelo perfil dele, pelos objetivos dele, era essa aqui. Depois que a gente monta essa carteira, a gente faz o processo de rebalanceamento que funciona da seguinte forma. Tu tem a carteira ideal do investidor, nesse caso aqui, né, 60% renda variável, 40% renda fixa. Te monta a carteira, ou algo muito próximo a ela, né, como o Pedrão comentou, a gente não consegue vender COI. Investir em COI vai ficar com aquele ativo em carteira por 5 anos. Mas assim, a gente monta algo mais próximo que a gente conseguir dessa alocação-alvo e com o passar do tempo a carteira ela vai bagunçar. Então, por exemplo, as ações elas podem cair bastante e a renda fixa pode subir bastante. Nesse exemplo aqui, em que ações perderam peso, saíram de 20% para 16% e renda fixa pós-fixada ganhou peso, o que é o rebalanceamento? É usar novos aportes ou inclusive usar vendas, vender na alta, vender renda fixa pós-fixada para comprar as classes de ativos que estão com peso menor que o alvo. No caso aqui, comprar ações brasileiras e trazer a carteira de volta para a composição alvo dela. Essa estratégia aqui, ela está sempre nos forçando, né, a comprar na baixa e vender na alta e a fazer o que não é a decisão mais intuitiva, né? Porque, geralmente, quando o investidor está com peso menor do que o alvo em ações brasileiras, é porque as notícias estão ruins e esse cara pensa, poxa, mas será que eu vou comprar ações com todo esse risco? Só que é justamente quando a gente faz o rebalanceamento e o cara compra no pior cenário, que ele compra nos melhores preços, consegue trazer a carteira dele de volta para o perfil adequado de risco e fazendo isso consistentemente ele vai acabar consistentemente comprando na baixa e vendendo na alta. Então a gente passou aqui por esses 4 erros, tentamos te explicar o que a gente faria para evitar cada um desses erros e como é que a gente montaria a carteira desse investidor. E se você gostou desse tipo de vídeo, aqui eu vou deixar uma playlist com todos os vídeos dessa série e ainda, caso você queira ter uma conversa conosco, sem compromisso, totalmente gratuita, vou deixar aqui um link para você solicitar uma reunião de consultoria gratuita com o Clube do Valor. Pedrão, muito obrigado aí pela companhia de novo. Um grande abraço e até mais. Um abraço, até mais.